Aleluia, Deus. Vamos adorar o Senhor. Nada está perdido. Deus está contigo e em silêncio Ele agindo está. Olha para Cristo. Ele é invencível. Servo seu só faz triunfar. Ele é Deus e outro igual não há. Porque então temer? Pode se aquietar. Tu és servo de um Deus que é fiel, Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Cê diz, as portas se fecharam aqui e ninguém vem me acudir. Oh meu Deus, eu irei perecer. Essa luta é só teu Deus permitir. No momento terá seu fim. É melhor deixar Deus agir. Ele é Deus, outro igual não há. Porque
Tu és servo de um Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Aleluia, Jesus. Ninguém pode impedir aquilo que o Senhor tem para ti nesta noite. Aleluia. Estou aqui. Foi assim que comigo aconteceu. Quando pensei que estava só, foi assim que Ele me falou. Estou aqui, sou o Deus que cuido de ti. Te provei, mas chegou o fim desta luta e a vitória chegou, a vitória chegou. Ele é Deus, outro igual não há, não há. Por quem tem temor pode se aquietar. Tu és servo de um Deus que é fiel, que é fiel. Pode até o inferno se levantar, pode alguém te caluniar, mesmo assim não irá conseguir impedir a vitória que Deus tem pra te dar. Aleluia, Jesus. Eu e os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos cantar. Eu quero estar
Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, participantes, ouvintes e até mesmo internautas. Eu quero cumprimentar todos vocês com a paz de Deus, a bênção de Deus sobre as vossas vidas. E quero já na abertura desse culto te convidar para nós lermos a palavra do Senhor nosso Deus para a nossa meditação e para o nosso fortalecimento espiritual. Amém? Salmo 90, versículo 1, para a nossa meditação. Até o versículo 2. Diz assim a palavra: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou que Tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? Salmo 90, versículo 1 e o versículo número 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. O que eu quero mais deixar para você na abertura desse culto, que o Espírito Santo possa levar essa palavra ao seu coração e te fazer lembrar que Deus tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente na hora da angústia, ou algumas Bíblias dizem na hora da tribulação. Irmãos queridos, não importa a circunstância, não importa a situação, o que nós precisamos mais é acreditar que em qualquer momento da nossa vida, em qualquer situação da nossa vida, Deus, além de ter o controle de todas as coisas, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Esse momento que você está vivendo, esse momento em que nós estamos vivendo, você há de convir comigo que Deus tem sido o nosso refúgio. De eternidade a eternidade, Deus tem sido o nosso refúgio. E Ele vai continuar sendo, porque Ele ontem, hoje e será eternamente Deus. Não importa a circunstância, eu quero te convidar a adorar e bendizer o nome santo do Senhor nosso Deus. Que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração. Deus tem sido e vai continuar sendo o teu refúgio e a tua fortaleza. Você precisa apenas acreditar e colocar a tua fé em ação para você ver as coisas impossíveis acontecer na sua vida, como tem acontecido na vida de muitas pessoas. Deus abençoe a todos vocês. Com Cristo, o amanhã será melhor. Um abraço para todos e uma boa semana, no nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus nos abençoe a todos. Diz a palavra do nosso Deus no livro de 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Dê a sua oferta para a obra de Deus com alegria, e Deus certamente te recompensará. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, amada igreja, glórias a Deus. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigada, aleluias. Deus é bom, Deus é fiel. Ele cuida de nós. Livro de Ezequiel,
capítulo 37. Essa história é bem conhecida. Livro de Ezequiel, capítulo 37. A mão de Javé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? E eu respondi: ó Senhor, tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Javé, o eterno e soberano Deus, a esses ossos: farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Javé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne. E logo em seguida, a pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e convoca o sopro da vida, dizendo: assim diz Javé, o Senhor Deus: ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Glórias a Deus. Santa é a palavra do Senhor. Aleluias. O que Deus ministrou no meu coração, eu quero partilhar humildemente com vocês. Aleluias. Deus Santo, Deus bendito, eu quero humildemente aqui pedir para o Senhor me usar como canal de bênção, como instrumento de cura, Pai. Esse vaso aqui é muito pequeno, Pai. Esse vaso aqui, Pai, só o Senhor na causa. Só o Senhor, Pai. Eis-me aqui, me usa, o Senhor me capacita e eu consigo. Me usa, Pai, como tua boca para falar. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Em nome de Jesus, Pai. Fala o que o Senhor quer falar com o teu povo. Muito obrigada por essa oportunidade. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que começa dizendo, né, que a mão de Deus, do Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito. Então a gente aprende que a primeira coisa, né, o Espírito de Deus é Ele quem nos conduz ao vale. Não é o inimigo, não é, é o diabo que me botou nessa situação. O Espírito de Deus, se você é um crente fiel, né, que você anda com Deus, você busca a face do Senhor, você faz tudo direitinho que a gente tem que fazer. É o Espírito de Deus quem vai te conduzir ao vale. É o Espírito de Deus, está dizendo aqui na palavra. Foi o Espírito de Deus quem levou, conduzido pela mão de Deus, através do Espírito, do poder do Espírito. Foi Ele quem levou Ezequiel para aquele vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Pensa bem. Nós vivemos num vale de ossos secos, né? Cheio de gente que não conhece a palavra de Deus. Agora, pensa bem, que coisa desagradável, né? Um vale cheio de ossos secos, algumas versões dizem ossos sequíssimos. Então deve ter sido muito desagradável, diz que era um número muito grande, né? Então, imagina, eu acredito, eu tenho certeza que não era um lugar onde Ezequiel queria estar. Eu tenho certeza disso. Ezequiel não queria estar ali. Era muito desagradável estar num vale de ossos secos, um lugar que não era bonito de se ver, não tinha cores, não tinha bom odor, um lugar que não era agradável de estar. Mas a gente repara uma coisa, um detalhe muito importante: Deus estava ali com ele, através do poder do Espírito Santo. Deus estava ali com ele. Ele não estava sozinho no meio daquele vale. Ele não estava abandonado. Ele fala aqui
que Deus o conduziu a caminhar de um lado para o outro. Foi Deus quem deu o direcionamento para ele. Foi Deus quem conduziu a ele para andar ali no meio, porque Deus tinha um propósito para isso. Tudo que Deus faz na nossa vida, ele tem um propósito, um porquê ele está fazendo. A gente só tem tão somente crer e se deixar conduzir pelo Espírito Santo. A gente tem que ter um coração humilde, um coração ensinável, pronto para ouvir as instruções de Deus, como Ezequiel ouviu aqui, né? E aí ele me indagou no versículo 3, ó querido filho do homem, olha o carinho de Deus, ó querido filho do homem, mostra o carinho de Deus por nós, o amor que ele tem por nós. Ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos poderão ter vida de novo? Lá está. Deus faz perguntas para nós porque a gente precisa saber quem nós somos, conhecer a nossa fé, nos conhecer, autoconhecimento. Porque Deus não precisa ouvir a resposta. Deus já sabia. Ele sabe que ele é o Todo-Poderoso e que ele pode todas as coisas. Ele sabe disso. Ele não precisa que ninguém diga isso para ele. Mas é para a gente se conhecer. Para a gente conhecer a nossa realidade, conhecer o poder que Deus nos deu. Lembra que Jesus nos revestiu de poder? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A gente tem poder, basta usá-lo. Basta crer, colocar em ação esse poder que Deus nos deu, que Jesus deixou para nós, né? E aí ele responde, ó Senhor, tu sabes, como quem diz, eu não preciso dizer nada para o Senhor é o eterno, é o soberano, é o todo-poderoso, o Senhor sabe de tudo, mas Deus, fica claro aqui, que Deus quer que nós participemos do processo. Deus não precisa de nós, né? Como eu já falei antes, ele não precisa da nossa fé. A nossa fé é só um canal para que o sobrenatural dele entre na nossa vida. Ele não precisa que nós profetizemos, porque, na verdade, o verdadeiro profeta é ele. Ele é quem profetiza desde o começo. Ele profetizou, haja luz! Puff! Isso é o quê? Nada mais do que uma profecia. Ele profetizou, ele declarou. Uma profecia é uma declaração. E aconteceu, ele é o grande profeta. Ele é Adonai, ele é El Shaddai, ele é tudo e mais um pouco, ele é o grande profeta, né? Mas ele fez questão de pegar Ezequiel pela mão e dizer para Ezequiel o que Ezequiel deu, as instruções, o que Ezequiel tinha que profetizar. Por quê? Para Ezequiel participar do sobrenatural dele. Era isso que ele queria. Deus é muito maravilhoso. O nosso Jesus, ele nos ama, ele é o nosso rei, ele é tudo para nós. O nosso Jesus, ele é primeiro e último, né? E no versículo 5, assim declara Javé, o eterno e soberano Deus, a esses ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida e revivereis, né? Isso nos remete aqui, voltando para o capítulo 36, no versículo 27. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e princípios, e assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Na vida de cada um de nós, ele vai trabalhar de um jeito. O profeta Ezequiel foi um profeta diferenciado dos outros. Se você pega a vida dos profetas, a vida dele foi diferente, foi diferenciado o ministério dele. Deus exigiu coisas dele que não exigiu dos outros. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus sonda o nosso coração. Ele sabe o que ele pode esperar de cada um de nós, ele conhece o que tem lá dentro, a nossa entrega. O quanto a gente se entrega para ele, o quanto Ezequiel se entregou, Deus sabia. Isso é mistério de Deus. Na vida de cada um de nós, ele opera da maneira que lhe agrada. Deus pode todas as coisas, né? Ninguém vê o reino de Deus. Com os olhos naturais, ninguém vê o reino de Deus. Mas as pessoas veem os efeitos dele na terra. Isso é fato, né? A gente repara isso. As pessoas olham para os crentes e pensam, às vezes, ai, bando de fanáticos. Eu escuto muito isso, me chamarem de fanática. Ai, bando de fanáticos, não precisa tudo isso. Mas, na hora do aperto, na hora que a pessoa está numa situação difícil, a pessoa me liga. Ai,
Pessoa que não aceitou Jesus. Ai, ora por mim, ora por fulano, ora pelo meu pai, ora pela minha mãe, já me ligaram, ora pela minha sogra está muito doente. Por quê? Porque essa pessoa vê os efeitos de Deus na nossa vida, os efeitos do reino de Deus na nossa vida. Essas pessoas veem que tem algo diferente conosco. Lembra, lá voltando para o começo, depois que José morreu, a Bíblia conta que morreu também o faraó, que conhecia José, e todas as pessoas que conheciam José morreram, né? E o faraó que se levantou não conhecia a história de José, não conhecia a história dos hebreus, não sabia nada, né? E ele ficou incomodado, esse novo faraó, porque ele viu o povo hebreu crescendo muito, crescia demais aquele povo, e aquilo estava incomodando. Então ele decidiu: vou oprimir mais, vou redobrar a carga desse povo, para esse povo não ter forças mais para se multiplicar. E aí a Bíblia conta que quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Tem alguma coisa de especial conosco. A gente tem Deus, a gente tem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo opera em nós. Quando a gente se deixa conduzir, né? Quando a gente tem um coração humilde que fala para Deus: eis-me aqui, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A gente tem um coração ensinável, Deus vai nos usar sim. Deus tem pressa em nos usar. Deus tem pressa, Ele nos ama, Ele não precisa de nós, mas Ele faz questão de nos colocar para viver o sobrenatural dele. Deus é maravilhoso. O povo de Deus transforma a sociedade. Deus nos deu essa capacidade, essa missão, eu diria mais até do que capacidade, é uma missão. A gente tem a missão e o dever cristão de transformar a sociedade. Como um dia eu fui trazida para Jesus, eu não fui de Jesus a minha vida inteira, eu aceitei Jesus, eu tinha 41 anos, quase 41 anos, e eu não conhecia a palavra de Deus, eu não me preocupava, eu não queria saber, eu dizia que acreditava, eu acreditava, mas eu andava naquela porta larga. Deus já me perdoou, eu ia a cartomantes, né? Eu ia para tudo que é lado, não conhecia a palavra de Deus, eu não tinha disciplina, né? Quando você conhece a palavra de Deus, Ele põe você dentro de uma disciplina, Ele explica para você: olha, isso pode, isso não pode, né? É quando você entra numa escola, tem as regras de uma escola, o que pode, ou num lugar de trabalho, em qualquer lugar, ou mesmo dentro da nossa casa, quando a gente tem filhos, tem regras. Olha, isso você pode fazer, isso você não pode fazer. Se você cria uma criança solta, ela vai fazer tudo que ela quer. Ela não tem regras, ela não tem limites. É exatamente assim na vida com Deus. É preciso disciplina. E Deus nos dá isso também. Fora todas as outras coisas que Ele nos dá, Ele dá isso também. Deus é maravilhoso, né? E aí a gente vê que Ezequiel, ele fala, ele obedece a Deus. Exatamente o que Deus manda, ele profetiza as palavras que Deus manda. Ele fala, né? E aí ele olha, aqui no versículo 7, ele fala: então profetizei como me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, os ossos se juntaram osso com osso. Então ele começou a ver com os olhos de carne o sobrenatural de Deus acontecer na terra. Porque o reino de Deus está aqui na terra. Então ele começou a ver. Deus faz questão de nos colocar para viver o seu sobrenatural. Como é que nós poderíamos ser um povo diferenciado se não houvesse alguma coisa diferente na nossa vida? Nós seríamos iguais aos outros. Mas não, nós somos seres humanos iguais aos outros. Mas nós temos o agente avivador da igreja na nossa vida, habitando dentro de nós, que nos conduz de um lado para o outro, como diz a palavra aqui. Ele nos conduz como Ele quer, né? A gente tem muito para aprender, aqui tem muita coisa. Se o horário permitisse, dava para falar muita coisa. E aí no versículo 8 ele diz: atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida a pele os cobria. Todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego de vida neles. O que me lembra isso
eu fui lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, né? Que diz assim: entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou ser vivente. Isso é Gênesis, capítulo 2, versículos 6 e 7. Olha só que coisa mais linda, olha o que Deus faz conosco. Ele nos ama, então olha lá na palavra dele, né? Fontes de água brotavam da terra. O que nós somos? Nós somos o pó da terra. Então as fontes de água brotam de nós. Então nós temos sim o poder de mudar a sociedade. Nós temos esse poder sim, porque de nós brota fontes de água, está escrito na palavra. E aquela outra palavra que está lá em Apocalipse: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Nós somos o pó da terra, nós somos a terra. Nós somos feitos do pó da terra, então nós temos em nós a glória de Deus. Se nós buscarmos, a gente anda refletindo a glória de Deus em santidade. A santidade está automaticamente ligada à glória de Deus. Oh, aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e vamos juntos caminhando, buscando a face do Senhor e aprendendo mais dele, porque tem tanta coisa para a gente aprender dele. E aí, me levou também para João 9, livro de João 9, a cura de um cego de nascença, é o meu tema. Jesus cospe no chão e faz barro com a sua saliva. Em seguida, unge os olhos do cego com aquela mistura. O que Jesus faz? Ele faz barro, ou seja, ele pega a terra do chão, ele cospe, ele faz barro. Terra, lá está de novo, terra, terra, nós, o pó da terra. Deus nos ama, Deus nos capacita. Ele usa o pó da terra para curar o cego. Então, ele nos usa para curar o cego. Nós somos o canal, nós somos o instrumento de cura, nós somos o pó da terra. Aquele pó que foi colocado no olho do cego, nos olhos do cego, éramos nós. Nós somos o canal que vamos falar do amor de Deus. Nós não temos o dom de converter ninguém, a gente não consegue. A palavra diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado. A nossa parte é pregar a palavra. A gente fala do amor de Deus, da justiça, da fidelidade, mas em nós não tem o poder de converter ninguém. Nós não temos esse poder. Deus é quem sabe quem são as pessoas. Por quê? Porque Deus, ele vê dentro do coração. Ele sabe, mesmo aquela pessoa não caminhando com ele ainda, ele sabe quem quer dentro do seu coração conhecê-lo. E são essas pessoas que ele vai trazer para junto dele, vai atrair para junto dele. Deus pode todas as coisas. E aí a gente vai aqui, ainda no capítulo 37, para o versículo 14, quando Deus diz: e derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Javé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Porque a gente vê aqui, né, que Deus manda Ezequiel profetizar, Ezequiel profetiza, e aí ele ouve o barulho de osso com osso se juntando, ou seja, a palavra de Deus se cumprindo, porque o que Deus promete, ele cumpre, ele não falha, ele não mente. Ele é maravilhoso, ele é o Deus da nossa salvação, ele é Deus de maravilhas. Ele faz maravilhas o tempo todo. Ele é aquele que abriu o mar vermelho. E ele faz maravilhas até o dia de hoje. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Oh, aleluias, Pai. Como a tua palavra mexe comigo, glórias a Deus. Espero que esteja mexendo com vocês também. É mesmo para chacoalhar o nosso coração. Esse barulho de chocalho aqui, que Ezequiel conta que ouviu, quando ele via trec, 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 osso com osso, é isso que tem que acontecer no nosso coração. Quando a gente ouve a palavra de Deus, tem que dar um chacoalho. A gente tem que acordar, é isso que Deus está fazendo conosco. Deus nos confronta com a palavra dele,
para que haja mudança em nós. E essa mudança é paulatina, vai acontecendo de colher em colher. Deus vai trabalhando, é de glória em glória, de fé em fé. É assim que a gente vai vivendo, é a nossa vida, a vida do cristão, apesar da nossa natureza pecadora, que a gente tem que lutar contra ela todos os dias. A gente não pode esquecer que nós temos a natureza adoradora. E tem sempre alguém, o nosso pastor, que vai nos dizer, o Espírito vai falar o coração dele, ele vai nos ajudar, nos mostrar o caminho, como Deus pegou Ezequiel pela mão e conduziu de um lado para o outro. A gente tem aqui o pastor, que é a figura de Deus aqui na terra, e é a presença de Deus, e ele vai nos conduzir, ele vai com aquele jeitinho meiguinho dele, mas ele vai nos dizer, sim, não, filha, não é, faz assim, faz assado, e aí a gente tem que refletir, e aí o Espírito Santo no nosso secreto vai falar mais e mais conosco, e a palavra de Deus é maravilhosa. Vamos viver o sobrenatural do Senhor. E ele fala mais de uma vez aqui, no versículo 10, ele fala, fiz como me fora ordenado, ele usa essa palavra de novo, e profetizei, no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram em pé. Então ele deixou-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus, ele foi onde Deus mandou, não deve ter sido nada agradável, eu tenho certeza que ele não queria estar ali, em algum momento ele pensou, mas por que Deus me trouxe aqui? Mas ele ficou ali. O Espírito Santo segurou ele pela mão e manteve ele ali. E mandou ele profetizar, ele obedeceu, ele fez como foi ordenado, como ele diz aqui, e ele viu o milagre acontecer, ele viu o sobrenatural de Deus na terra. E é isso que a gente tem que guardar em mente, que o sobrenatural de Deus acontece sim na nossa vida. Basta a gente ter fé em ação, atitude, buscar a face de Deus, obedecer a Deus, ter um coração ensinável. Glórias a Deus. Obrigada pela oportunidade. Aleluias. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês.